priorístico rigoroso, universal, a priorístico de rigor. Stein não usaria isso? Não, basicamente duas, relacionando esses conceitos de epoquê, mundo da experiência, mundo da vida. E se Stein não estaria dando continuidade, não poderia estar dando continuidade a essa busca de Husserl por um método idético universal e de rigor. Obrigado. Husserl aveva la pretesa, come Nietzsche, Husserl tinha a pretensão, como você disse, di costituire una scienza uma ciência onnicomprensiva totalmente incluindo tudo e rigorosa. e rigorosa. Questo era il suo progetto. Isso era o seu projeto, esse era o seu projeto. Iniziale, già dal 1901 fino alla fine della vita. Desde 1901 até o final de sua vida. Tu mi dici Você me diz se le indagini di Husserl non siano una assolutizzazione. não seria No? um tipo de absolutização. Ecco, Então, da quello che io conosco per tanti anni che studio, no. aquilo que eu conheço, por tantos anos No. que eu estudo, não diria isso. No. Possiamo dire che Husserl ha concentrato la sua attenzione Podemos dizer que Husserl concentrou a sua atenção proprio andando a qualificare il metodo fenomenologico. justamente tentando qualificar o método fenomenológico. E lui sapeva, E ele sabia, e noi lo sappiamo, e nós sabemos, che qualsiasi forma di conoscenza, que qualquer forma de conhecimento, se non ha alla base se você não tem a base, una disposizione uma disposição a conoscere, para conhecer, non c'è conoscenza. não existe conhecimento. Ecco l'epoché. Por exemplo, Husserl si rendeva conto che doveva sospendere ele percebia que ele tinha que qualsiasi suspender giudizio sulla cosa, qualquer juízo sobre a coisa. perché se io prima di facciamo il caso, se io prima di conoscere te Vamos supor, se eu, antes de conhecer você, mi faccio condizionare da quello che altri mi hanno detto su di te, me deixa influenciar por coisas que outras pessoas me disseram sobre non você, ti conoscerò mai. eu não vou te conhecer. Ecco l'epoché. Essa é a Poké, um exemplo. L'epoché è uno stile É porque é um estilo rigoroso, rigoroso, indispensabile indispensável per la conoscenza. para o conhecimento. Vi è mai capitato di aprire un libro Nunca te aconteceu de di abrir dire livro e dizer, so quello che c'è scritto, eu sei aquilo que está escrito, ma non l'avete mai aperto. mas você nunca abriu esse livro. Quello vi impedisce E isso te impede di aprirlo de abrir e di fare un percorso di e conoscenza. fazer o percurso de conhecimento desse livro. Questa Você è não faz l'epoché ideia. husserliana. Isso seria a Poké. Perché Husserl si rendeva conto che con questa epoché Porque Husserl percebia que poteva arrivare a cogliere podia captar l'essenza vera a verdadeira essência della cosa. da coisa. Questo è strettamente legato. Isso é estreitamente ligado. Se tra Husserl e Stein c'è continuità, tu mi chiedi. Se entre Husserl e Stein existe uma continuidade, Sì che você está c'è perguntando. continuità. Sim, existe. Le indagini sull'io puro in Husserl, As investigações sobre o eu puro em Husserl, se voi andate a prendere un'opera della Stein che è Psicologia e Scienza dello se Spirito, você tome a obra Psicologia e Ciência do Espírito de Edith Stein, pubblicata nel 1925, publicada em 1925, nello Jahrbuch di Husserl, no Jahrbuch de Husserl, le indagini sono uguali. as investigações são Certo, iguais. fatto da persone Eu diverse. sei que foram feitas por pessoas diferentes. Poi la Stein, la carriera universitaria gli era stata tolta. Mas depois tiraram a cadeira universitária da Edith Stein. Se io domani perdo il lavoro Se eu amanhã perco o trabalho, e ho lavorato sempre su cose di un certo livello e eu sempre trabalhei sobre coisas de um certo nível, e mi dicono e me dizem, vai ad insegnare alle suore, vai ensinar às freiras, io devo, o ai seminaristi, ou aos seminaristas, io devo cercare di tradurre in termini
Eu devo procurar Cioè per gente che non ha traduzir una os tradizione di textos. studio, quello che ho fatto. Eu devo procurar traduzir os textos. Husserl ha avuto la fortuna fino alla fine della vita Husserl teve a sorte até o fim da sua vida di fare le sue ricerche. de fazer as suas pesquisas. L'Einstein ha dovuto, dopo la conversione, Einstein, depois da conversão, non ridurre il suo progetto, ela não reduz o seu projeto, ma di adattarlo mas tem que adaptá-lo a quello che viveva. àquilo que ela vivia, a situação que ela vivia. La guerra, A l'oppressione. guerra, a opressão. Tu, amico mio, Você, meu amigo, hai festeggiato domenica você ficou tranquilo no domingo. la giornata della liberazione Ah, você festejou o dia da independência. e tu oggi sei quello che sei E você hoje é aquilo que você era. perché Por quê? qualcuno prima di te Porque alguém antes de você ha lavorato per la tua liberazione. trabalhou pela sua independência. E chi ha lavorato sotto l'oppressione, E quem trabalhou sob a opressão, come l'Einstein, como Stein, il loro lavoro o seu trabalho vale vale, a livello etico em nível ético, molto di più. muito mais. Io non so che cosa accadrà un giorno nel mondo, Eu não sei o que vai acontecer um dia no mundo. una cosa sono certa, De uma coisa eu estou certo. tenho dobbiamo certeza. continuare a lavorare, Temos que continuar a trabalhar. a pensare, Temos de continuar a a pensar. conoscere. E tu come psicologo Você, como psicólogo, a far sì che l'altro a fazer sim que o outro non è soltanto un elemento da guarire, não seja apenas elemento a se curar. perché molte volte non c'è una guarigione, Porque muitas vezes nem mesmo existe essa cura. ma che l'altro sia uno Mas que o strumento outro seja instrumento che aiuti te stesso que ajude você mesmo a guarire. a curar. Io così faccio con le persone. É assim que eu faço com as pessoas. Tutte quelle che incontro Todos aqueles que eu encontro e che sono migliori di me, ve lo dico e con que são cuore, melhores mi que aiutano a eu, riflettere me ajudam a refletir su quello che sono. sobre aquilo que eu sou. Comunque c'è continuità. De qualquer modo, existe uma continuidade, sim. Está em você. Prometto al seminarista che conosco che farò domani Eu prometo. mezz'ora solo con lui, perché so il lavoro che sta facendo sulla persona. Ok, ele promete que terá uma meia hora só com você, o seminarista que você é, Prometto. que eles conhecem o trabalho que você está fazendo, então ele vai reservar meia hora para você, tá bom? Ok? Bom, nós agradecemos a conferência do professor Francesco, a tradutora, a professora Clio e a todos aqueles que participaram ativamente através de perguntas e a presença ativa. Nesse momento, nós damos continuidade no nosso evento com o lançamento do livro do professor Francesco sobre a singularidade, na tradução da professora Clio Francesca Tricarico para o Brasil. Então, é com muito prazer, muita alegria que eu passo a palavra diretamente para a professora Francesca. Só um momento, eu gostaria de avisar que o lançamento vai ser rápido. Eu gostaria de sondar a necessidade de vocês de sair do campus ou de ter um momento para o jantar, porque o nosso horário da noite começaria às 6h30. Vamos reduzir o intervalo lanchando alguma coisa simples ou vamos dar um intervalo maior para poder sair do campus para jantar? Como vocês... Vamos ficar por aqui. Tem alguns restos de coffee break, pouco, mas vai ter um cafezinho. A gente poderia, depois do lançamento do livro, pensar em 15 a 20 minutos de intervalo e dar continuidade. É isso? Então, a outra coisa que preciso avisar é que aqueles, principalmente estudantes, mas também pesquisadores, com ou sem comunicação, que pretendem receber um certificado
classificado no final do terceiro dia, precisam passar lá em cima e fazer uma rubrica assinal, fazer uma rubrica na lista do lado do próprio nome, que vale como a frequência de hoje. Então, dito isto, passamos a palavra à professora Clio para o lançamento do livro. Obrigada. Bom, boa tarde a todos novamente. Eu queria agradecer, logicamente, primeiro a professora Úrsula, à UFC, por ter dado esse espaço para a gente conseguir fazer o lançamento desse livro. Foi um trabalho que foi feito com muito carinho. Eu não sei quantos de vocês, se alguns de vocês estavam no congresso ou no simpósio de Salvador no ano passado. Esse livro ele foi feito, eu vou falar bem rapidamente porque também... Esse livro ele foi feito com base no minicurso que o professor Francesco Alfieri ministrou no ano passado em Salvador. Esse minicurso teve uma repercussão tão boa que no próprio evento se resolveu de fazer o livro, foi um desafio. E, como o próprio professor Francesco disse, foi um trabalho de uma equipe que é basicamente do professor Juvenal, o grupo de pesquisa de Stein na Unifesp, e contou também com o apoio de pessoas de fora, como o professor Gil Franco, que também participou, enfim, a Maria Cecília, a Mariana, a Cássia, muita gente participou, e é um trabalho maravilhoso. O que é interessante nesse livro? Ele consegue tratar de assuntos complexos de uma forma palatável, ele consegue trazer a experiência, no final, inclusive, as perguntas, da mesma forma que aconteceram aqui, estão transcritas aqui. Então, ele tem condição de atingir um iniciante e também alguém que quer se aprofundar um pouquinho mais, porque o conceito de singularidade não é uma coisa tão simples de se aprender em Stein, e aqui está sendo acessível até, de alguma forma, para os principiantes. Tá? Conta com um glossário para as pessoas que foi organizado pela Maria Cecília, primorosamente, conta com um glossário para auxiliar não só um glossário de termos de Stein, não só para esse livro, serve para outras obras, os conceitos que foram trabalhados. Tem um prefácio maravilhoso que introduz, primeiramente, a obra que foi feita pelo professor Juvenal, está esplêndido e que prepara perfeitamente para os conceitos que vão ser tratados depois. Depois, o próprio professor Francesco, essa questão de Russell, que antecedeu Edith Stein, ele dá uma introdução pequena ao pensamento de Russell, que depois vai ter aquela continuidade, como o aluno mesmo ali colocou. Então, a primeira parte já apresenta um pouquinho de Russell, para depois entrar no coração do livro, que é apresentando o princípio de individuação e o que seria a singularidade. Termina falando sobre a relação, então, da empatia, enfim, como você aprende a singularidade do outro. Então, está muito rico. Eu convidaria até o professor, se quiser falar um pouquinho, me ajudar aqui, por gentileza, falar um pouquinho do prefácio, porque está perfeito. Se a Maria Cecília quiser falar alguma coisa, porque conta, inclusive, com a bibliografia, todos os trabalhos que estão disponíveis no Brasil, que nós conseguimos colocar aqui. Por favor, professor. Boa noite. Bom, a Clio já falou praticamente tudo que eu diria também, mas como eu vi que há muitos estudantes de áreas diferentes, filosofia, psicologia, teologia, eu chamaria a atenção para um problema, digamos, central, que é mais ou menos comum a essas áreas diferentes, né? Que é o problema de, no contexto atual, conseguir definir o que é o ser humano. Então, hoje nós sabemos que há teorias que vão para o universal, falam do ser humano em geral, outras que negam tudo que é de universal e só afirmam o individual, né? O pensamento de Edith Stein, a tensão entre o que ela identifica como universal e aquilo que ela não negocia e que respeita como absolutamente individual. De modo que o professor Francesco Alfieri conseguiu reconstruir no pensamento de Edith Stein aquilo que é o lado universal do problema e aquilo que é o lado individual, né? Entender isso é de uma riqueza enorme e poderia falar ainda outras coisas, mas para mim esse é o fio condutor do livro, e acho que, como aqui há
pessoas de várias linhas de estudo, esse é um tema que une a todas essas linhas e que pode certamente interessar. E sem falar da empatia que vocês viram pela conferência do professor Alfieri, é um tema muito interessante, não estou falando, não estou usando essa palavra por falta de outra, né? Porque hoje em dia, quando a gente não tem muito o que dizer, diz que é interessante. Né? É muito interessante para o pensamento contemporâneo, tanto num nível, digamos, cognitivo, epistemológico, como no nível ético, que não se separam, obviamente, né? Mas o dilema de saber como é que eu entendo o que se passa na consciência alheia. Né? Se eu não estou dentro do outro, se eu não tenho a experiência dele. Isso é um tema que também é explorado no livro. A relação com os pensadores clássicos, a base da noção de singularidade em Edith Stein, é o pensamento de um franciscano do século XIV, da passagem do XIII para o XIV, chamado Duns Scoto. E, aliás, o Francesco Alfieri é um especialista, o melhor atualmente, no estudo da relação entre Edith Stein e Duns Scoto, né, que, mesmo sendo medieval, é de uma importância enorme para a história da singularidade. Né? Último comentário. Justamente, aí você pode complementar. Eu só terminaria dizendo que um tema e junto com o Scoto, a Santo Tomás, a Santo Agostinho, a Platão, a Aristóteles, sem dúvida, mas o livro permite também ver um lado que é pouco explorado atualmente, que normalmente quando os historiadores da filosofia falam da relação entre fenomenologia e a história, acentuam Santo Tomás. Mas já há estudos que mostram que Duns Scoto influenciou a fenomenologia mais do que Santo Tomás. E então o livro é de uma riqueza enorme. Eu conheço bem o meio dos medievalistas no Brasil e conheço um pouco do meio dos fenomenólogos e garanto a vocês que em nenhum dos dois ambientes vocês encontram um estudo tão original e rico como esse. E comprem o livro. Comprem o livro. Francesco, por favor, professor Francesco. E aproveitem, porque está sendo... está aqui a venda, tem os outros livros também que vocês podem aproveitar. É o seguinte, o professor Francesco ele conseguiu trazer algumas coisas de Itália que não tem disponíveis aqui no Brasil. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, porque ele é um especialista em Edith Stein, né, na Europa. E o que está acontecendo? Ele colheu uma bibliografia por anos, que está toda sintetizada, quem vai desenvolver um trabalho sobre Edith Stein, fazer uma iniciação científica, um TCC, enfim. Tem também esse livro que tem toda a bibliografia disponível no mundo, um trabalho fantástico, está aí disponível. Tem também a relação de Duns Scoto com Edith Stein, está tudo ali, junto com esse livro. E a preços que ele está fazendo um preço especialíssimo aqui para esse colóquio. Então, vale aproveitar. Quando ho preso questo libro, quando eu peguei este livro, questo. Quando eu peguei esse livro, faccio finta che non è mio. Eu faço de conta que ele é meu. E l'ho visto. E eu vi. E la cosa che mi ha colpito, vi voglio dire una cosa sull'autore. E aquilo que me tocou, eu devo dizer alguma coisa sobre o autor. Che è riuscito, que ele conseguiu, ha tentato, di dire ele conseguiu dizer cose difficili, coisas difíceis, avendo sempre in mente tendo sempre em mente il lettore. o leitor. Così ho scritto questo libro. Foi assim que eu escrevi esse livro. Quando l'ho mandato a Clio e a Juvenal, Quando eu mandei para Clio, para o Juvenal, ho detto lavorateci sopra, eu disse, trabalhem em cima, insieme, juntos, però ero certo porém eu tinha certeza che il loro aiuto nella lingua portoghese que a sua ajuda na língua portuguesa poteva dare uno strumento podia utile fazer disso um instrumento útil per gli studenti. para os estudantes. Questo è quello che mi colpisce di questo libro. Isso é o que mais me toca nesse livro. Ve lo dico con il cuore, se Eu io digo isso com avessi o coração.
tanti libri li regalerei come regalo i miei libri. Se eu tivesse muitos livros, eu daria de presente. Ma Mas- stranamente, come accade a chi scrive, Estranhamente, como acontece com quem escreve, questo libro non è più mio, esse livro não é mais meu, ma è di tutte quelle persone mas é de todas as pessoas di buona volontà de boa vontade che vogliono fare un percorso di ricerca que querem percorrer um caminho de pesquisa filosofico filosófico e esistenziale. e existencial. Quando comprate un libro Quando vocês comprarem um livro e lo avete fatto vostro, e o fizerem de vocês, succede un miracolo. acontece um milagre quando vocês fazem isso. Il libro va subito nella biblioteca, O livro vai direto para a biblioteca, che è la vostra testa. que é a cabeça de vocês. Questa è la prima Essa é a biblioteca primeira biblioteca che noi portiamo quando siamo in viaggio. que a gente leva quando vai viajar. E da questa biblioteca E é dessa biblioteca potete dare vocês podem a dar chi vi ascolta a quem escuta vocês la possibilità a possibilidade di scoprire de descobrir un itinerario nuovo. novo itinerário. Ecco perché è un libro importante, Por isso que é um livro importante. perché è un libro su Edith É Stein. um livro sobre Edith Stein. Con questo libro abbiamo dimostrato, Com esse livro nós mostramos a noi stessi a nós ovviamente, mesmos che possiamo lavorare insieme, que podemos trabalhar juntos. e poi è pubblicato da una casa editrice E, além disso, é publicado por uma editora laica. laica. Dunque non è un libro per soli seminaristi o preti, Ou seja, não é um Suora. livro apenas para seminaristas ou freiras, ma è un libro per i ricercatori. mas é um livro para o pesquisador. Ecco perché vi auguro É por isso que eu desejo a vocês di leggere tanto nella vostra vita, de que vocês leiam muito na sua vida, perché vi rende persone creative, porque isso faz de vocês pessoas criativas, dinamiche, dinâmicas, sì, stanche a fine sim, também giornata, cansadas no final do dia, ma felici. mas felizes. Poi un altro motivo per cui è buono questo libro, Outro motivo pelo qual Perché? é bom esse livro, questo glossario alla fine porque esse glossário no final vi dà una chiave dá per uma chave introdurvi nella fenomenologia. para introduzi-los na fenomenologia de uma forma geral. Quando sono venuto a Fortaleza Quando eu vim para Fortaleza, ho detto a me stesso, eu disse a mim mesmo, devo ritornare, eu tenho que voltar. perciò io creerò Por isso eu criarei tutte quelle occasioni giuste todas as oportunidades possíveis per ritornare. para voltar. Però posso ritornare Porém, eu posso voltar solo apenas se ci siete voi, se vocês estão aqui. perché non ha senso ritornare senza di voi. Porque não tem sentido eu voltar sem vocês. Ma non voglio che ritornare Mas eu não quero voltar con persone che mi dicono com pessoas que me dizem, non conosco Edith Stein, não conheço Edith Stein. dobbiamo iniziare a studiare. Temos que começar a estudar. Questo libro, come gli altri libri. Tanto este como os outros livros. Eu acho que encerramos. Junto, então, além desse livro, a gente também temos a oportunidade de adquirir um livro muito bom, muito didático. Foi organizado pelo professor Juvenal. E, casualmente, o da Mariana, a professora Mariana, também está aqui. E foi uma coincidência muito feliz esses livros saírem todos juntos. Foi uma feliz coincidência. Então, nós aproveitamos para trazer alguns. Então, esse é sobre a antropologia de Edith Stein, né? E o outro também é sobre Edith Stein em Russell, né? Do professor Juvenal, vou mostrar aqui para vocês. Então, e são bastante acessíveis, vale a pena vocês aproveitarem. Não quero mais tomar o tempo, porque eu acho que mais do que suficiente, né? E eu desejo então boa noite a vocês. A gente retorna daqui a pouquinho, né? Os livros estão à disposição. A gente vai para esse pequeno lanche, é isso, professora Úrsula? Eu agradeço a atenção. Único, nós agradecemos a todos pelo lançamento do livro, reforçando a importância da leitura dos textos de Edith Stein e dos textos introdutórios
vamos ter 20 minutos de intervalo. Nós temos um pouquinho de café e alguma coisa para beliscar, não é mais do que isso, na sala onde aconteceu o coffee break. Amanhã a gente vai se organizar melhor quanto a essa parte material. E quem conhece o campo sabe onde tem o restaurante universitário e algumas outras lanchonetes. Nós nos encontraremos aqui às 6h30 para dar pontualmente continuidade do nosso colóquio na mesa redonda com o professor Juvenal, professora Marli e professor Gil Franco.